Agora eu tô nessa de estudar história de aventura e tal. Eu gosto muito de história de aventura. Tu quer meter um livro também? Uma história, algo assim? Mas livro já tem, né? Não, já tem. A gente... Fantasia? Não, de fantasia não. A gente tem vários livros licenciados do Manual do Mundo que a gente traz da gringa, que são livros muito legais que bombam fora e a gente traz pra cá, traduzido pra português. Mas agora a gente tá fazendo esse livro submarino, mas o que eu queria mesmo era ir pra Antártida, velho. Fazer uma série lá, porque... Sobre o quê? Achar os mamutos? Não, fazer uma série de experiências de ciência na Antártida. Procurar a entrada da Terra Oca? Essa é uma... Procurar a borda? Mas, cara, da Terra plana? Porque lá é completamente diferente, velho. Então eu tô estudando os caras que chegaram lá. Os primeiros caras que chegaram lá. Como é que... Tem uma história da... Sabe quem que foi o primeiro cara que pisou na Antártida? Sim. Você sabe? Ele chama Amundsen. Era um cara norueguês que era um explorador polar. E aí, a história é muito legal. O que aconteceu? Esse tal de Amundsen, ele era um cara que já... Aquela época, no começo do século XX, tipo 1900, os caras queriam explorar limite. Igual hoje a gente tá querendo ir pra Marte, querendo colonizar a Lua. Naquela época os caras estavam querendo chegar nos polos. Então primeiro os caras chegaram no Polo Norte, em 1909 mais ou menos. A história é bem nebulosa, porque os caras... Ninguém sabe direito se eles de fato chegaram ou não, porque eles não conseguiram provar direito. E aí um cara chamado Scott, que era inglês, começou a montar uma puta de uma expedição pra ir pro Polo Sul. E a Inglaterra botou grana e tal, sociedade científica, caramba, barco, bababá, um monte de coisa. Esse cara fez um auê, ele vendeu palestra na Inglaterra antes de partir, tipo. E ele já tinha ido pro Polo Sul, explorado um pouco e tal, e saiu. Entendi. Aí ele saiu e foi pro Polo Sul, em inglês, uma expedição inglesa, umas 50 pessoas e tal. E Morreu todo mundo. E esse cara... mas a história vai ouvindo. Olha lá, spoiler alert. Aí esse Amundsen, que era um cara norueguês, ele ia pro Polo Norte, montou uma expedição para ir pro Polo Norte, saíram os dois mais ou menos ao mesmo tempo. No meio do caminho, tipo, 30 dias depois que partiu, mais ou menos, o Amundsen falou pra tripulação: a gente não vai pro Polo Norte, a gente vai pro Polo Sul. E os caras que estavam no navio não sabiam que iam pro Polo Sul. E ele virou o navio e foi pra baixo, em vez de subir. E aí o Scott já tava lá, o Amundsen chegou uns 100 km ali da base do Scott, montou a base dele. E uns ingleses que foram lá visitar o Scott passaram na frente e falaram: ei, caramba, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? E avisaram o Scott, falaram: o Amundsen tá aí, velho. Ele também vai chegar no Polo Sul. Porque tem uma janela pra você chegar lá, uma época do ano que é só aquele período, tipo, uma época um pouquinho mais quente. Você tem que lascar o pau pra chegar logo. Engraçado que é parecido com Marte também, né? Você tem... a distância é mais curta, né? Em 6 meses, um negócio Mas assim. as dificuldades, no fim das contas, vão São sendo similares, semelhantes. né? Proporcionalmente semelhantes. Era em épocas diferentes. Daqui 200 anos vai falar: chegar em Marte é moleza. Total. Mas aí o que aconteceu? O Scott, quando abriu a janela, ele foi com os caras, foi montando bases, não sei o quê, só que ele fez várias merdas. Tipo, ele levou Naquela época tava nascendo o carro. Era 1915, mais ou menos. Acho que eu tô confundindo data, mas é bem no comecinho do século X ali. E aí levou máquinas de, tipo, tanquinhos de guerra, assim, pra andar lá. E ele levou pôneis também pra ajudar ele na neve. As máquinas quebraram tudo. Os pôneis morreram. Os pôneis morreram. Viraram comida, pelo menos. Morreram. Viraram permafrost. E ele tinha dó de matar os bichos, não sei o quê. E aí, o Amundsen era outra coisa, cara. Ele era um cara que manjava muito de cachorro. Então ele levou uma baita de uma matilha gigante lá, um monte de cachorro puxando trenó, porque o cara era norueguês. Então ele botava os equipamentos no trenó, um monte de cachorro, os cachorros iam levando. No meio do caminho ele matava os cachorros, dava pro outro cachorro comer, comia o cachorro e ia embora, entendeu? E aí, cara... Caralho! Que cara coisa... era muito E hardcore. ele era um cara muito mais hardcore do que o Scott. E o Scott, o que aconteceu? No meio do caminho, cara, a galera não foi aguentando mais. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou perto do Polo Sul, ele começou a encontrar coisas do Amundsen. Tipo, começou a encontrar a barraca do Amundsen. E ele não sabia se o Amundsen estava indo ou estava voltando. Porque ele falou: puto, o Amundsen tá na nossa frente. A gente encontrou as coisas dele. E aí, cara, quando ele chegou no Polo Sul, tudo arrebentado, já encontrou uma bandeira da Noruega fincada no Polo Sul, cara. Quando ele chegou lá, o Scott. Ou seja, o Amundsen já tinha chegado e já tinha voltado. E aí, cara, eles estavam só em 5. Os caras desanimaram pra caramba e foram morrendo no meio do caminho, cara. Morreu um, morreu 2, aí no final morreram os 3, o Scott e mais 2 companheiros numa barraca. E a história não termina aí, porque os caras que ficaram na base, que tinha mais de 40 na base lá, ficaram esperando ele voltar. Ele não voltava. Chegou o inverno, os caras passaram o inverno, e o inverno lá é inverno de verdade, tipo, escurece, é sol da meia-noite. Não é sol da meia-noite, é o contrário, né? Não faz sol. Não tem sol mais, é só noite.
E os caras esperando, não chegaram. Aí quando voltou o tempo que dava pra andar de novo, eles saíram e falaram, não, vamos atrás agora, vamos ver. Aí encontraram os caras mortos na barraca, os 3, tipo... Congelado, centenas de quilômetros congelados. Só que tinha tudo escrito no diário, tudo que aconteceu. Tinha foto. Caralho, E é assim que é a história. Então, a história é muito bem contada porque é muito bem Porque registrada. Nossa, e os caras foram muito corajosos de Muito. ir atrás do corpo. Aham, eu teria ido só vazar. Falava, mano, tchau. Não, Falava. mas já deu naquela época errado a essa galera era merda. muito roots, cara. E o que eu acho mais louco, por isso que eu queria ir lá. Essas barracas que os caras construíram, os acampamentos, eles estão lá até hoje muito bem preservados. Porque lá não tem Corrosão. fungo, não tem corrosão, nem nada que- sobrevive. E no Google Maps, você consegue ter um Google Street View que você entra dentro da barraca do Scott. É muito legal, cara. Sério? Porque eu li o livro e no livro tem foda. foto da época. Foto de mais de 100 anos. E hoje tá igualzinha a barraca, sabe? Caraca, Tem que pote louco. de comida assim na parede, cara. Olha até onde o Google vai. É muito louco. Eu fiquei impressionado de chegar na minha rua, em Osasco. E agora os caras... lasca, os tá caras ligado? vão lá, né? Logo vai ter do centro da Terra.